candidata Dilma, que em muito pouco tempo havia feito afirmações favoráveis à descriminalização do aborto, provavelmente gerando uma expectativa de eleitor, e isso foi contraditado depois por uma pressão religiosa. Perdão, a questão básica é o seguinte: o eleitorado não é genérico, abstrato. Eleitorado tem crenças diferentes, são cristãos convictos, católicos convictos, pentecostais, etc., que têm opiniões muito definidas sobre isso. E isso produz problemas para os candidatos, né, se definirem em relação a isso, é óbvio. Quer dizer, o problema dos candidatos é, no fundo, conciliar entre a sua concepção vinculada à saúde pública e tal, que provavelmente os dois têm igual, né, e a relação disto, que é uma opinião, digamos, científica, adequada, etc., etc., e a questão religiosa. Então, o problema, no caso da candidata Dilma, por exemplo, não é a respeito, não é a respeito da questão de saúde pública, porque nisto ela concorda com o Serra. O problema não é esse. O problema é que ela tem que conciliar isto com o programa do partido e a confissão religiosa. Agora, a questão então, também, Sabine, não é ela, isso gera consequências. Mas é que isso gera voto. E aí vem a minha observação sobre isso. Não, na minha visão, não agregou, não agrega votos para ganhar uma eleição. Evidentemente, consolida posições já tomadas. Por quê? Porque aí permitam fazer aqui uma pequena digressão sobre quais são os fatores que influenciam o eleitor no voto. Nós estamos vivendo, então, uma campanha, vamos dizer, sobre o impulso combativo, que, aliás, é o primeiro impulso em todas as campanhas políticas a se fazer, combate o outro e tal. É muito comum isso. Isso aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Russa, no movimentos revolucionários, é o impulso combativo. Você precisa definir posição. Só que há outro fator que anula este primeiro. E aí, por que é que aí a pergunta, por que é que essa confusão todinha não agregou votos, digamos, para um dos candidatos? Por quê? Porque outros fatores contribuem para anular o primeiro, que é a questão religiosa, que é o fator nutritivo, o fator alimentar, que é o segundo impulso que age sobre o ser humano na hora do voto. E hoje, os jornais dessa semana deram isso, manchete. Os eleitores de Dilma consideram a candidata como vamos dizer assim, a mais voltada para a defesa do consumo, para o consumo. Identificam ela como o seu escudo em relação ao futuro na área do consumo. Os candidatos do Serra consideram ligado à saúde. E aí eu pergunto, vamos lá, o eleitor hoje, Maria, ele olha mais para o bolso, que é o que alimenta o estômago, que é a questão nutritiva do consumo. Daí se explica que as bases eleitorais da Dilma cresceram neste episódio, de 60% para 65%, por exemplo, do Nordeste brasileiro. É um dado impressionante. E, evidentemente, as bases continuaram mais ou menos engajadas com ela nas outras regiões do país, anulando aquele efeito que poderia ser o efeito destruidor da candidata Dilma, que seria um efeito combativo. Torquato, deixa eu te fazer um pequeno senão aí. Essas pesquisas que discriminam características, saúde, isso e aquilo, eu acho que tem um pequeno viés, que elas não estabelecem o peso que para cada eleitor tem uma coisa ou outra. Você faz perguntas separadas, você discrimina, separa todas as características e pergunta sobre isso, mas cada um valoriza cada uma dessas coisas de forma diferente. Então é difícil, com base nisso, prever o conjunto, porque o peso relativo de cada qualidade não está especificado. O que está especificado é a quantidade de pessoas que valoriza isso ou aquilo. Então... Agora, quando eu preparava esse programa, eu fiz umas buscas e achei muito interessante que mais no começo do ano, antes do início da campanha em termos formais, que quando já estava naquilo que os tribunais chamam de pré-campanha, mas o presidente Lula já havia feito uma declaração que, no entender dele, neste ano, tudo se encaminhava para uma campanha de mais baixo nível da história do país. Que é isso? Era previsível que assim seria? Olha, no começo do ano? Eu acho que não era previsível, mas eu gostaria de, sobre isso, colocar uma coisa aqui para a mesa para a gente discutir. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação democrática, graças a Deus, aliás, todos nós aderimos a isso. Acho que a democracia brasileira
tem avançado, nós estamos certamente, desde 88, inclusive até em função do impeachment, reafirmando os valores democráticos, não tem mínima dúvida. Isso aí, no fundo, é uma espécie de desdobramento da campanha das diretas, mas, embora nós tenhamos uma situação democrática, a nossa democracia não é perfeita. E a gente precisa pensar um pouquinho, a partir desta campanha eleitoral, sobre as imperfeições da democracia. Uma das coisas que me parece extraordinariamente inadequada, dado que é a primeira vez que apareceu com esta força, foi a presença do presidente da República na campanha. E aí eu vou fazer uma interferência. Eu queria ouvir o professor aqui democraticamente distribuindo a palavra, professor Francisco Fonseca. Essa questão da autoridade institucional. Né? Já é definido, já é claro que a autoridade institucional é cidadão também e que ele tem pleno direito de ter o seu candidato, de expressar isso, ele pode expressar isso e até pedir voto para o seu candidato. Legalmente. Ele é cidadão, legalmente. Sim. Então, a indagação é o limite da atuação da autoridade institucional, do presidente da República, do governador de estado, não do cidadão, dos próprios magistrados, os próprios magistrados. Então, a minha indagação é isso, ele foi mencionado agora o presidente Lula. Né? Aquilo que é visto como excesso do presidente Lula. É difícil estabelecer esse limite ou Lula está nem aí para os limites que devem existir? Então, olha, acho que antes de tudo, quer dizer, o sistema político brasileiro, não é? Ele não exige que determinados candidatos ou determinados cargos você renuncie para concorrer. Legalmente não há problema. Então, na verdade, o sistema de controles no Brasil, que vem melhorando muito, diga-se de passagem, né? A gente tem um hábito aqui de sempre questionar a nossa democracia, e temos que questioná-la. No entanto, tem que observar o que se avança, e de 88 para cá tem muitos avanços no sistema de controles. O Ministério Público tem um papel que jamais teve na história desse país, mesmo os tribunais de contas, enfim, entre outras instituições, né? No entanto, as instituições políticas brasileiras, elas são bastante, antes de tudo, privatizadas, a meu ver. Quer dizer, o fato de a campanha ser eminentemente privada no Brasil, financiada de maneira privada. Você tem um sistema político com 27 partidos, com coalizões sem as quais você não governa. Isso cria uma tal, digamos assim, incoerência. Eu tenho outra explicação para isso. Mas só para completar o raciocínio, uma tal incoerência no sistema político brasileiro que, ao meu ver, torna a compreensão do sistema político complexa e muito mais difícil para o cidadão comum. Especificamente, qual é o limite entre a autoridade e o cidadão? Mas a própria autoridade tem essa dificuldade de entender até onde ela pode ir? A própria legalidade não é muito clara sobre isso. Até onde vai? Aí é claro. Eu tenho outra explicação para esse fenômeno. Primeiro, o Lula se considera o melhor presidente do país. Eu não vou entrar no mérito se é ou não é tal. Tem um carisma fenomenal, como poucos o tiveram neste país. É carismático. Tem muita sensibilidade social. As pesquisas acabam de mostrar que ele está com 82% de aprovação popular. Ora, evidentemente, um candidato, um presidente nesta condição, se considera um Deus ex cátedra, um Deus infalível, um Papa infalível. Então, ele se avoca o direito de falar o que ele quiser, inclusive rompendo a liturgia do poder presidencial. O presidente, evidentemente, pode legalmente fazer campanha, mas existe um limite, sim, existe um limite. O limite aquele limite em que as coisas não resvalem pelo terreno do deboche, pelo terreno da esculhambação linguística, do terreno. Por exemplo, o Lula, ele pode realmente se engajar na campanha, mas ele tem que... Mas aí não é questionado se ele pode, isso é claro para todo mundo. Deixa eu só... Não é esse o ponto. Depois eu queria completar. O Lula, veja bem, o Lula, ele faz política como outros não fizeram até hoje, do ponto de vista eleitoral. Porque, evidentemente, ele está embalado, e quando a pessoa está embalada com esse espírito e tal, ele não sente mais... Sim, mas existe Ministério Público Eleitoral. Não, mas Existem limites legais.
Então, se o Ministério Público Eleitoral não se Se ele manifesta fizer campanha fora na do defesa expediente, da Maria Lídia, não tem instituição problema. em nome Se ele da fizer campanha sociedade. fora do expediente, não tem Não, problema. mas aí não tem Mas não mesmo, é o- ninguém está dizendo que tem. Não, não. Mas quando Maria recebe Lídia, Maria Lídia. governadores e candidata para o estabelecimento de estratégias para o segundo turno no Palácio do Planalto, Mas, Maria Lídia, aí está havendo poderia, alguma escuta, confusão então, entre mas- público Não, para um e pouquinho, privado deixa e o eu- seu eu queria direito falar. de A nossa cidadão? política Eu não tem gostaria- limites. eu que O problema é introduzi o esse. assunto. Precisamos mudar os limites da política. Eu Você não pode moralizar de um sistema que está desmoralizado. Doutor Essa é a Prato, questão.